Você já viu um presidente brasileiro usar o jornal mais influente dos Estados Unidos para responder diretamente a Donald Trump? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Lula publicou um artigo no The New York Times em que rebateu as sanções americanas contra o Brasil e afirmou: "A motivação da Casa Branca é política." Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos ao canal Linha Direta. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Esse apoio é fundamental para que a gente continue trazendo análises profundas sobre a política brasileira, sempre com espaço para o debate aberto e democrático. Então já sabe, se inscreve aí e bora mergulhar juntos nesse tema. A crise começou logo após o Supremo Tribunal Federal condenar Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Em resposta, Trump acusou o STF de promover uma caça às bruxas contra o ex-presidente brasileiro, anunciou um tarifaço de 50% sobre produtos importados e aplicou sanções contra ministros da Corte e do governo, um gesto inédito que colocou ainda mais lenha na fogueira da relação entre Brasília e Washington. E Lula decidiu não ficar em silêncio. No artigo, disse ter orgulho da decisão histórica do STF e garantiu que o processo não foi perseguição política, mas resultado de meses de investigações, baseadas na Constituição de 1988. Para ele, as medidas americanas não têm lógica econômica. Seriam apenas uma forma de pressionar o Brasil e buscar impunidade para Bolsonaro. Agora eu quero ouvir você. Lula fez bem em ir ao jornal mais prestigiado dos Israel para responder a Trump, ou deveria ter tratado esse impasse apenas na diplomacia oficial? Comenta aqui embaixo, porque essa decisão pode mudar a forma como o mundo vê o Brasil. O tom do texto mistura firmeza e pragmatismo. De um lado, Lula deixa claro: a democracia e a soberania do Brasil não estão sobre a mesa. De outro, abre espaço para diálogo, afirmando que não existem diferenças ideológicas que impeçam os dois governos de cooperarem em áreas de interesse comum. Essa movimentação escancara um novo capítulo na relação entre Brasil e Estados Unidos, confronto político, mas também abertura para negociação. Um equilíbrio delicado que vamos analisar em detalhes nos próximos blocos. O estopim da crise foi a decisão do governo americano de retaliar o Brasil logo após a condenação de Jair Bolsonaro no STF. Donald Trump anunciou um tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros, medida que atinge diretamente setores estratégicos como o agronegócio e a indústria de exportação. E não parou por aí. A Casa Branca também aplicou sanções contra ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes, e até contra membros do governo, como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Essa escalada de tensões mostra o quanto o julgamento de Bolsonaro ultrapassou as fronteiras do Brasil e virou um assunto de política internacional. E aqui está um detalhe que não pode passar despercebido. Aliados do ex-presidente brasileiro, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro, já condicionaram a retirada dessas tarifas à aprovação do projeto de anistia no Congresso Nacional. Ou seja, as sanções americanas estão sendo usadas como arma política para pressionar o parlamento brasileiro. E é aqui que eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os EUA têm o direito de intervir de forma tão direta em questões internas do Brasil? Ou isso é uma afronta à nossa soberania? Deixa nos comentários, porque esse é um ponto-chave do debate. No artigo publicado no New York Times, Lula rebateu essa narrativa. Ele afirmou que o governo americano não tem base técnica para impor tarifas dessa magnitude e que a verdadeira motivação é política, defender Bolsonaro e desestabilizar o Supremo Tribunal Federal. Para Lula, as medidas de Trump não são sobre economia, mas sobre dar sustentação a uma narrativa de impunidade. Enquanto isso, em Brasília, a pressão sobre o Congresso aumenta. De um lado, a base bolsonarista tenta usar a crise externa como argumento para aprovar a anistia. Do outro, o governo e seus aliados sustentam que ceder seria um atentado contra o Estado de Direito. O que está em jogo vai muito além de tarifas comerciais. É o futuro da democracia brasileira.
No artigo publicado no New York Times, Lula foi direto ao ponto. Orgulho da decisão histórica do STF. Para ele, o julgamento de Bolsonaro não foi uma caça às bruxas, mas o resultado de um processo constitucional legítimo, baseado em meses de investigações que revelaram planos concretos de ruptura democrática, incluindo conspirações para assassinar autoridades como ele próprio, o vice-presidente e um ministro da Suprema Corte. Esse tom não foi escolhido por acaso. Lula quis mostrar ao público americano e internacional que o Brasil não é um país em crise institucional, mas uma democracia que resistiu a uma tentativa de golpe. A mensagem central é clara. Se até um ex-presidente pode ser julgado e condenado, isso mostra a força da lei e a independência das instituições. E aqui vai minha provocação para você. Na sua visão, essa condenação fortalece a imagem do Brasil como democracia sólida ou expõe ainda mais as nossas fragilidades diante do mundo? Escreve aí nos comentários, porque quero entender como vocês enxergam essa narrativa. Lula também aproveitou para rebater uma crítica recorrente de Washington, a de que o sistema de justiça brasileiro estaria perseguindo empresas de tecnologia americanas. Segundo ele, todas as plataformas digitais, nacionais ou estrangeiras, estão sujeitas às mesmas regras no Brasil. Com isso, o presidente buscou desconstruir a ideia de que há um viés político ou econômico contra companhias do Zeu Aravois. O texto tem um duplo objetivo: se defender de Trump e, ao mesmo tempo, reforçar a legitimidade do STF dentro e fora do Brasil. Ao citar a Constituição de 1988 e lembrar a luta contra a ditadura militar, Lula coloca a decisão do tribunal como um marco histórico, não só jurídico, mas também simbólico. Ou seja, mais do que um recado político, o artigo é uma tentativa de enquadrar a crise atual como parte de uma narrativa maior: a vitória da democracia sobre o autoritarismo. Apesar do tom duro contra as sanções americanas, Lula fez questão de adotar uma postura equilibrada no artigo. Deixou claro que a democracia e a soberania do Brasil não estão sobre a mesa, mas, ao mesmo tempo, escreveu diretamente a Trump: continuamos abertos a negociar qualquer coisa que possa trazer benefícios mútuos. Esse trecho mostra a estratégia de Lula: firmeza para não parecer submisso, mas pragmatismo para não fechar as portas do diálogo com os Estados Unidos. Ele sabe que um confronto direto e prolongado pode trazer custos econômicos altos para o Brasil, mas também não pode transmitir a ideia de que aceita ingerência estrangeira sobre decisões do STF. E eu quero ouvir você. Lula acertou ao misturar dureza com diplomacia ou deveria ter adotado uma postura ainda mais rígida contra Trump? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse é o dilema central dessa crise. O presidente brasileiro ainda foi além. Para reforçar sua posição, citou um discurso do próprio Trump em 2017 na ONU, quando o republicano defendeu o direito de nações soberanas seguirem seus próprios caminhos e se relacionarem com base no respeito mútuo. Foi um recado sutil, mas poderoso. Se os irumios acreditam em soberania, precisam respeitar também a do Brasil. Essa jogada retórica revela uma habilidade política clássica de Lula: usar as próprias palavras do adversário para sustentar sua argumentação. É como se dissesse: presidente Trump, eu apenas estou pedindo que o senhor respeite os princípios que já defendeu no passado. No fundo, Lula tenta se colocar como estadista, alguém disposto a dialogar mesmo em meio à turbulência. Mas, ao fazer isso, também manda um recado interno: o Brasil não abrirá mão de sua autonomia, e o julgamento de Bolsonaro não será moeda de troca em negociações internacionais. A publicação do artigo de Lula no New York Times marca um ponto de virada na crise entre Brasil e Estados Unidos. De um lado, Donald Trump pressiona com tarifas e sanções, tentando usar a política externa como escudo para Jair Bolsonaro. Do outro, o presidente brasileiro responde em tom firme, dizendo que a democracia e a soberania nacional não são negociáveis. Esse embate não é apenas sobre comércio ou diplomacia. É sobre até onde um país pode ir para proteger sua independência diante de pressões externas,
especialmente quando essas pressões se misturam à política doméstica. O caso Bolsonaro virou muito mais que um julgamento. Transformou-se em um campo de batalha geopolítico. E aqui eu quero jogar a grande pergunta para você. Essa postura de Lula, de enfrentar Trump, mas sem fechar as portas para o diálogo, é a melhor estratégia para o Brasil? Ou o país deveria adotar uma linha ainda mais dura para deixar claro que não aceita intromissões? Escreve aí nos comentários porque essa discussão é essencial para o futuro das nossas relações internacionais. Ao mesmo tempo em que mostra firmeza, Lula também tenta se projetar como líder global, alguém capaz de falar diretamente ao povo americano por meio de um dos jornais mais lidos do planeta. E isso também é simbólico. É a tentativa de colocar o Brasil como protagonista em um cenário internacional turbulento. Mas o que fica de lição é simples: soberania não se negocia. E o destino da nossa democracia não pode ser definido em Washington ou em qualquer outra capital estrangeira. Se você ficou até aqui, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal Linha Direta e ativa o sininho para não perder nossas próximas análises. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque esse debate não é só sobre Lula ou Trump, é sobre o futuro do Brasil no mundo. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.